Olá pessoal, aqui é Vânia Cirne para Direito no Ponto novamente, dando continuidade aos nossos estudos sobre direito eleitoral. Como eu havia prometido, dando continuidade ao informativo, ao último informativo do TSE, em que houve essa decisão no sentido de que propaganda negativa de um candidato poderia sim configurar propaganda eleitoral antecipada. Eu vou tentar tratar dos outros temas desse mesmo informativo, seguindo um gancho, sabe? Tentando concatenar um ao outro. Pelo seguinte, as condutas vedadas, elas estão no artigo 73 da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições. Vou até pedir licença aos senhores para ler aqui de forma breve, que são condutas vedadas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes: usar materiais, serviços custeados pelos governos, materiais públicos, enfim, ceder servidor público ou empregado da administração para a campanha, ceder servidor ou empregado da administração direta ou usar seus serviços para comitês de campanha, fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato político, partido político, coligação, distribuição gratuita de bens, e serviços de caráter social, custeados ou subvencionados pelo poder público, nomear, contratar ou admitir sem justa causa, ou readaptar vantagens, ou por outros meios dificultar ou impedir o acesso funcional a servidores, e ressalvados, aí vem uma série de exceções, como a nomeação para cargo em comissão, a nomeação para órgãos, determinados órgãos, enfim. As condutas vedadas, elas, se caracterizadas, elas podem configurar abuso de autoridade, tá? Passíveis de uma série de ações. E vai ter em outro encontro que eu vou falar sobre as ações, porque senão começa a ficar muita informação, Eles têm que saber que há condutas vedadas que estão na Lei das Eleições, que é a Lei 9.504, que regula tudo que é possível e não é possível durante as eleições, sem se esquecer que o TSE, ele edita uma resolução que é válida para a eleição seguinte, E ano passado, em função da pandemia, foi alterado o nosso calendário eleitoral. Isso porque vai ser muito falado em informativos, porque foram chegando lá, nas instâncias superiores até chegarem ao TSE, questões relacionadas a atos de campanha ou a atos praticados por pré-candidatos. E nós temos o seguinte: os candidatos, para eles serem considerados candidatos, eles primeiro têm que ser escolhidos em convenção do partido. Após isso, o candidato, ele pede o registro, e há também um pedido individual, em que cada candidato vai fazer o seu requerimento de registro de candidatura, e vão ser analisadas ali as condições dele de registrabilidade, E ano passado só foi permitido o início da propaganda eleitoral, inclusive na internet, a partir de 26 de setembro, E em 26 de setembro foi o último dia para registro das candidaturas. Até então, as pessoas eram consideradas pré-candidatos, não candidatos, e não podiam, então, praticar qualquer tipo de propaganda, seja ela pela internet ou de qualquer forma. E o que há é que muitas pessoas não conseguem aguardar, saem na frente nessa corrida, nessa disputa eleitoral, e se nós precisamos velar pela isonomia entre os candidatos, que todos saiam com as mesmas condições, nós não podemos permitir que os candidatos, até de forma subliminar, veiculem campanhas, comecem a falar sobre o que eles já fizeram de bom e o que eles estão fazendo, e
começar já a colocar na cabeça do eleitor aquela pessoa, às vezes até aquele número. Eu já tive candidato que teve uma pré-candidato, na verdade, que veiculou como se fosse o número de telefone dele, mas na verdade era o número de campanha que ele ia adotar. Então, isso foi considerado ilegal pela Justiça Eleitoral. Ele estava querendo dar um desperto, né, em comparação aos demais, já saindo na frente nessa corrida, como se você tivesse uma maratona e algumas pessoas esperassem, né, a ordem de partida e outras já estivessem no meio. E aí conseguem se sagrar vitoriosas, mas sem respeitar as regras, né? Por isso que a gente no Ministério Público Eleitoral tem que ficar muito de olho nessas atitudes, né? Então, o candidato, ele só é considerado como tal, ele só pode ser chamado candidato depois que ele é escolhido na convenção do partido dele e depois de ter deferido o seu registro de candidatura. E aí então começam as campanhas. E as campanhas podem se dar pela internet, claramente. Só que tem um detalhe, elas não podem ser impulsionadas, ou seja, o candidato ele não pode ficar pagando para provedores de internet, sabe aquelas propagandas patrocinadas que vão entrando, seja no Instagram, Facebook, eles não podem. Isso é outra conduta vedada. E aproveitando o gancho, no informativo passado, ficou claro o seguinte: se os sítios dos candidatos têm que ser registrados na Justiça Eleitoral, por mais motivo, os sítios dos pré-candidatos, né? Não seria justo que, após o deferimento da candidatura, a pessoa está com tudo certo para concorrer, ela tenha que registrar o sítio dela. Uma pessoa que ainda nem é candidato possa começar uma campanha que ela nem poderia ainda, né, ter, e sem registrar esse sítio na Justiça Eleitoral. Então, tem que lembrar disso. Tudo tem que ser informado da Justiça Eleitoral. Outro tema mais também interessante vai ser o seguinte, futuramente, que eu vou abordar com vocês. Que as campanhas eleitorais, muitas vezes, elas englobam pesquisas, né? Uma forma do candidato, digamos assim, tentar influenciar o seu eleitorado, dizer que ele tem chance, ele está em primeiro, segundo lugar nas intenções de votos. Só que essas campanhas, essas pesquisas têm que ser registradas também junto à Justiça Eleitoral, sob pena de serem inválidas. Depois a gente vai falar quais ações atacam quais condutas vedadas, exatamente, porque para cada tipo de conduta há um tipo de ação. Então a Justiça Eleitoral ela tem essa peculiaridade e cada ação, ela além da causa de pedido ser distinto, também tem prazos distintos, digam-se de passagem, prazos exíguos, tá? Então, no próximo encontro, eu creio que eu vou começar a falar com vocês sobre as ações eleitorais e sempre abordando um pouco dos princípios que norteiam cada uma dessas ações, a causa de pedido dessas ações, tá bom? Bons estudos e um forte abraço para vocês.